descrita na Bíblia em Êxodo 12. Ela aparece no contexto do Êxodo e é o contexto em que Deus vai ensinar para o povo como manter, como guardar esse feriado que vai ser símbolo da libertação das pessoas. Como todo ritual descrito no Antigo Testamento, ele é um ritual cheio de significado, cheio de simbolismo e apontando para o plano de salvação de Deus para o seu povo, e um momento muito importante nesse plano. De uma certa forma, o ritual da Páscoa, dado ali por Deus no Antigo Testamento, ele resume todo o plano de salvação. Separação do povo, sacrifício de Jesus e depois a saída da terra para a entrada numa terra prometida. Ele está dado também no contexto de todas as pragas que a gente vê que foram dadas para Faraó no Egito. Um contexto difícil. E um contexto que parece de destruição, mas que na verdade é um contexto em que Deus está se apresentando para o povo. Ele se apresenta para o povo e para o faraó ao mesmo tempo. Só que para o faraó é uma imagem, é um preço, é um Deus, é destruição. Mas para o povo não, é proteção, é salvação, é tirar eles da situação de opressão em que eles estavam. Tem algumas palavras-chave que são muito importantes no contexto das pragas, ou do Êxodo. E uma delas é primogênito. Poucas pessoas percebem, mas a palavra já aparece antes de Moisés ir para o Egito. Ela aparece em Êxodo 4, 22 e 23. Diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Esse verso é Êxodo 4, 22 e 23. E é bem no comecinho, antes de Moisés e Arão chegarem para Faraó e falarem com ele. Então as consequências finais da rejeição do plano de Deus são ditas para Faraó desde o começo. Ele sabe exatamente aonde Deus vai chegar com cada uma das pragas. Deus também tem como objetivo se apresentar, que nem eu disse, e a expressão sabereis que eu sou repete muitas vezes, muito relacionadas às pragas, mostrando que Deus queria que as pessoas soubessem quem ele era. Como eu disse, tanto Faraó, que vai rever o lado de Deus, que está contra alguém que desobedece, e o povo de Israel, que viu o lado de Deus protetor, o lado de Deus que estava com eles, protegendo eles de todo o mal. Esse conhecimento também é estabelecido quando o faraó diz: eu não sei quem é o Senhor, eu não conheço o Senhor e eu não preciso deixar esse povo ir. E aí é nesse momento que começa essa frase para faraó: você não conhece? Então você vai conhecer. Do mesmo jeito, na nossa vida hoje, nós conhecemos Deus melhor em cada desafio, cada dificuldade, cada angústia que nós passamos, porque Ele usa esses momentos na nossa vida para se apresentar para nós, para que a gente passe a conhecê-lo melhor. A gente passa a ter uma experiência de Deus, e é isso que Israel vai ver. É isso que Israel vai presenciar em cada uma das pragas, é essa libertação. O que para o Egito é um ataque, para Israel é um sinal do amor de Deus, é proteção, porque com cada praga vem uma proteção excepcional, sobrenatural em cima de Israel e todo o povo que está ali, pertencente a Israel no Egito. Ele é o único Deus, e tem um verso muito bonito em Êxodo 8:10. É uma coisa que Moisés fala para Faraó num determinado momento, quando ele diz: tudo bem, eu vou fazer, né, o que você pediu, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Então ele deixa muito claro isso, não tem ninguém como Deus. E Deus se apresenta dessa forma. Mas a última praga é a que a gente vai estar falando hoje, que é a praga onde foi instituída a Páscoa. A praga onde o ritual foi explicado para Israel em todo o seu significado. É interessante que cada uma das pragas tinha uma hora certa para começar, uma hora certa para terminar. E a gente via que em cada uma delas Deus estava no controle do tempo. E o tempo é muito importante, porque o tempo da vinda do Messias é um tempo estabelecido, é um tempo pré-determinado, escolhido por Deus. E cada uma das pragas já apontava para isso, para o tempo de Deus. As coisas acontecem quando Ele determina.
E é a mesma coisa na Páscoa e no ritual estabelecido que gerou todo um preparo antes dessa última praga. A gente vê a presença muito forte e uma atuação do simbolismo do sangue. E é interessante que tanto a palavra primogênito aparece no começo e no final do relato das pragas, como também a palavra sangue, onde a primeira praga foi o Nilo se tornar em sangue, e a última praga continha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, também fazendo essa conexão. Todo o preparo para essa última praga de Deus foi diferente dos demais, onde realmente não havia preparo ou ritual. Tudo tinha que ser feito no momento certo. E é estabelecido para Israel que esse é o primeiro mês deles agora. Agora vocês estão no seu primeiro mês. Neste dia vocês vão escolher o cordeiro, e ele tem que ser um cordeiro perfeito. O cristão sabe que o cordeiro aponta para Cristo. Então Cristo foi o sacrifício perfeito. Cristo foi o sacrifício que era o único que podia substituir o pecado de todo mundo. E ele vem voluntariamente, ele é escolhido por Deus, do mesmo jeito que cada família aqui escolhia o seu sacrifício. E ele tinha que ser perfeito, sem defeito. É interessante que todas as ovelhas do povo de Israel eram sacrificadas ao mesmo tempo. Então, no dia certo, na hora certa, a oferta da Páscoa era oferecida. Naquele dia especial, entre aproximadamente 3 e 5 da tarde, de acordo com fontes antigas, era oferecida o sacrifício da Páscoa. E é interessante que foi nessa mesma hora que aconteceu a crucifixão de Jesus, com os principais e líderes pedindo que ele fosse tirado da cruz, ou que eles fossem mortos antes do pôr do sol. O sacrifício tendo acontecido antes. Eles se preparam de uma maneira especial e comem de uma maneira diferente. Essa, como eu disse, é a única praga que tinha uma preparação anterior. E a gente vê isso acontecendo aqui. As pessoas têm que comer vestidas para uma viagem. Como as pessoas na antiguidade comiam sentados no chão, eles não comiam assim muito vestidos, era uma coisa muito à vontade, era sem cinto. As pessoas entravam em casa sem sandálias, eles estavam muito à vontade. Aqui não, aqui eles têm que comer vestidos para uma viagem com o cinto amarrado, o sandália no pé e talvez até um cajado na mão. Todo esse preparo simbólico dessa saída iminente deles do Egito. O cordeiro era escolhido então e ele tinha que ser consumido por inteiro pela família. Se a família era muito pequena, ela devia se juntar com uma família vizinha que tivesse um tamanho equivalente que pudesse fazer o consumo do cordeiro possível. Quando a gente compara isso à Páscoa de Jesus, a gente vê que ele escolheu passar a sua última Páscoa com seus discípulos, aqueles que ele considerava já parte da sua família. Ele já tinha dito isso. Ele diz aqui, está aqui, meu irmão, minha mãe, minha irmã, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas ele pega essa Páscoa que é tão importante, que é simbólica da Páscoa que o cristianismo que guarda hoje, e ele pega essa Páscoa e passa com os seus discípulos, porque os seus seguidores é que são a sua família. O cordeiro tem que ser consumido por inteiro. Não pode sobrar nada até o dia seguinte. E se sobrasse carne, ela tinha que ser queimada. Isso aponta para o sacrifício de Jesus como um sacrifício por completo, uma perda total da vida, um sacrifício que deu tudo o que ele era para nos salvar. E ao mesmo tempo aponta para a nossa parte, porque quem tem que consumir por inteiro somos nós. As pessoas que consomem o sacrifício pascal têm que comer tudo. Eles têm que aceitar Jesus por inteiro. Eles têm que participar do ritual por inteiro. Não pode sobrar. A vida do cristão é tudo. O cristianismo tem que ser tudo dentro da nossa vida. E a própria relação, a própria maneira como a Páscoa era guardada originalmente já apontava para isso. Há uma menção interessante de que a Páscoa era comida com ervas amargas. E os judeus explicam hoje que essas ervas amargas apontam para a amargura da escravidão.
Quando a gente compara essa primeira Páscoa, a Páscoa que nós temos hoje, nós também somos lembrados que a Páscoa é uma comemoração da saída. Ela é um preparo para a saída. E ao sair, olhamos para trás, para esse mundo, que também é um mundo de escravidão, escravidão ao pecado, e nos lembramos que um dia vamos ser libertos. Mas ao comer, ao aceitar o cristianismo, ao tentar viver o cristianismo, a gente já vive o cristianismo com a amargura do pecado, porque essa vida não vai ser sem sofrimento. Então as ervas amargas nos lembram da onde a gente vem, o que a gente passou, e ajudam a gente a manter o foco na esperança que está à frente. Essa também era a única praga em que havia uma escolha. Todas as outras pragas aconteceram contra os egípcios e Israel, os hebreus, eles eram automaticamente protegidos. Nada acontecia onde eles estavam. A escuridão não atingiu as suas casas, a chuva de pedra não destruiu as suas colheitas, os seus animais. Eles eram automaticamente protegidos de tudo. Essa não. Nessa tem uma escolha. A escolha de obedecer esse ritual à risca. E a escolha de colocar como símbolo da aceitação dessa proteção o sangue do cordeiro sacrificado nos umbrais das portas. Era necessário aceitar, participar do sacrifício e se esconder atrás do sangue do cordeiro. Entender que o que marcava essa pessoa como sendo salva era o símbolo do sangue na porta, símbolo de que o cordeiro tinha sido sacrificado, tinha sido comido e tinha sido aceito. E era quando o anjo via essas portas, o anjo da morte, da destruição, que ele passava sobre estas casas e não entrava. Essa escolha era muito importante, porque a partir de agora o povo de Deus tem que optar por servi-lo. Esta é a saída. Ou você está dentro ou você está fora. E essa escolha ainda é muito importante hoje. Deus não impõe a sua salvação nas pessoas, apesar dela estar disponível para todas as pessoas. Em algum momento a gente tem que oferecer, a gente tem que aceitar, na verdade, aquilo que Deus está oferecendo. A gente tem que se colocar debaixo do sangue do cordeiro e entender que aquele sacrifício foi por nós, aceitá-lo, vivê-lo, participar nele, no que Deus está fazendo pela humanidade. Apesar de Deus saber quem quer ou quem não quer, Ele dá uma oportunidade para as pessoas tomarem uma decisão e tomarem uma posição. Essa é a questão do sangue. Aceitar o sangue e marcá-lo visivelmente nas portas das casas, para que essa escolha fosse pública. Outro fato era tirar todo o fermento das casas. A gente sabe que no simbolismo bíblico o fermento significava o pecado. E retirar o fermento das nossas casas significa também hoje eliminar da nossa vida, procurar e eliminar ativamente os sinais do pecado, a influência do pecado e o que ele faz nas nossas vidas. Então aqui a gente tem mais uma escolha na participação, na aceitação desse sacrifício que Deus fez por nós. Nosso esforço, nosso trabalho em ativamente eliminar da nossa vida aquilo que Ele não quer na nossa vida e aquilo que a gente não quer na nossa vida. As pessoas então estão juntas em família. Elas comem por inteiro um sacrifício que foi feito na hora certa. Elas pintaram com o sangue desse sacrifício o umbral das portas, aceitando a proteção oferecida pela morte desse cordeiro. E elas comem prontas para sair. Prontas, sabendo que a saída vai ser rápida, iminente. E que o que Deus espera de nós é que estejamos prontos. Faz um avanço rapidinho para a época de Jesus. Visualiza os discípulos compartilhando dessa refeição com Jesus. A gente sabe que muitas vezes Jesus tentou abrir os olhos dos seus discípulos para entender o papel verdadeiro do Messias, entender o que significava a Páscoa. Mas eles não estavam completamente prontos. E na hora que as coisas aconteceram, eles estavam perdidos.
Eles não sabiam se seguiam Jesus, se fugiam, se escondiam, se atacavam, se o defendiam. E todas as suas ações são perdidas, são confusas. Jesus disse para eles que eles tinham que estar prontos. Mas essa não foi a chance final de cada um deles. Não foi porque esse cordeiro não só morreu por nós, esse cordeiro ressuscitou por nós. E quando a Páscoa foi completa, quando essa Páscoa e cerimônia de Êxodo acabou, o povo foi liberto. E o próprio Deus aparece na frente deles, os liderando para a saída do Egito. Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, dizendo: agora vocês estão prontos? Agora vocês compreendem? A saída real do Egito, a saída real dessa terra de pecado e dessa angústia da escravidão do pecado, ainda não aconteceu. Mas ela está prestes a acontecer. E a qualquer momento, o nosso Mestre vai vir e vai abrir as portas e vai esperar que nós estejamos prontos. Prontos para a viagem, com a roupa vestida, com o sapato no pé e com o cajado na mão. Pronto para sair para uma terra melhor que Ele escolheu e preparou para nós. É interessante que todos os anos da Páscoa judaica, eles cantam uma música e comemoram dizendo: ano que vem será em Jerusalém. Porque as pessoas que saíram do Egito sabiam, e não é uma música daquela época, Jerusalém não era a cidade deles, mas eles tinham essa fé, que a próxima vez que eles celebrassem ia ser na Terra Prometida. Será que nós também não podemos ter essa fé? Todos os anos que a gente se lembra que Jesus veio uma vez, a gente lembra que Ele vem outra vez. E quem sabe ano que vem vai ser em Jerusalém, na Jerusalém celestial, onde todos juntos vamos poder comemorar ao lado do nosso Cordeiro, onde a gente vai comemorar para sempre, onde realmente a libertação é completa. Eu quero te ver lá.